O jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 6 minutos. A partir de agora começa o seu jornal Águia Web com as principais notícias de Barras, do Piauí, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, através da fanpage aqui do Barras em Foco no Facebook, através do aplicativo da Rádio Águia Web e das demais plataformas. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso giro de notícias, como sempre, como é de costume, nós deixaremos você com um breve momento ali para você saber da previsão do tempo. Lembrando que hoje Barras amanheceu nublado, né? A expectativa, né? Pelo menos a animação até o momento é de que venha chuva nesses próximos dias, né? Mas ficaremos aguardando. Mas se ligue na previsão do tempo. Previsão do tempo para esta terça-feira, 2 de dezembro de 2025. A região Nordeste. Maceió, em Alagoas, o sol aparece entre nuvens. A temperatura oscila de 23 a 32 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. Santa Rita, no Maranhão, celebra aniversário com previsão de chuva pela manhã. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 90% a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 2 de dezembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, então vamos lá ao nosso giro de notícias, né? Começando que nos últimos dias, né, foi aprovado a CNH sem autoescola, né? A gente vai estar exibindo aqui um áudio, né, uma reportagem completa para saber o que mudou, algumas perguntas e respostas que está na cabeça dos cidadãos aí que estão interessados em tirar sua CNH, que agora, né, a gente espera que venha a ser mais fácil, né, de estar adquirindo aí a tão sonhada CNH. Pessoal, a gente sabe que sempre tem a teoria da conspiração. Dessa vez estão falando que o Bolsonaro foi clonado, né? Uma teoria aponta que o ex-presidente foi substituído e está longe do Brasil. A gente vai saber mais sobre esse assunto. A última entrevista do Vaqueirinho, aquele jovem, né, que acabou perdendo a vida, o mesmo tinha problemas mentais e acabou pulando dentro de uma jaula em um zoológico, na qual o mesmo foi morto por uma leoa, né? O Vaqueirinho, né, o jovem que foi morto por uma leoa, ele havia sido preso antes, né, por danos materiais. Nós também iremos exibir uma matéria falando mais sobre essa situação, né? É trágico, né, a morte desse jovem, né? Pé de meia, gente, a Caixa paga mais uma parcela nessa terça-feira do pé de meia. Então, se você tem esse direito, você que é estudante, cuida lá, vai lá no Caixa tem. A Segurança Pública do Piauí, né, a Secretaria de Segurança Pública, ela desencadeou uma operação e mira as facções que atuavam nas cidades do norte e do litoral, ou seja, aqui, né, Campo Maior também esteve no meio, infelizmente, né? E tem aquilo que a gente já falou aqui, a Tereza Brito, né, a presidente do Partido Verde, ela confirmou que o delegado Charles Pessoa disputará a vaga de deputado federal em 2026. Gente, quando a gente fala, às vezes a gente é mal interpretado, mas a gente falou que era muita mídia mesmo sobre as operações e que provavelmente estavam querendo lançar o delegado Charles Pessoa como deputado. E o que aconteceu, né? Igual
como é o nome daquele outro? Fábio Abreu. Na época era a mesma coisa. Mas enfim, né? A Polícia Civil de Barras, ela prende um homem por descumprir medida protetiva, né? Nós iremos até colocar a foto dele aqui depois. E eu vou fazer uma denúncia aqui no finalzinho, a pedido da família do seu Raimundo Borges, né? O homem que acabou perdendo a vida lá na entrada do São Bento, em frente ao Bar da Branca, né? Acabou perdendo a vida em decorrência de um acidente. Uma denúncia gravíssima, né? Um descaso, né? Porque a família já está sofrendo e muitas das vezes tem que lidar com essa situação totalmente constrangedora, humilhante, né? As pessoas já estão sofrendo ali e ainda tem que passar por isso. Você vai saber no finalzinho do programa a respeito dessa denúncia. Tá certo? Mas vamos lá, pessoal. Vamos aqui falar de coisa boa, né? Para mim é boa, né? Porque eu não tenho CNH ainda. A CNH sem autoescola, é isso mesmo. Foi aprovado, né? E está tudo indicando que no próximo ano a gente já pode ter aí a CNH sem fazer autoescola, porque é uma burocracia muito grande. Ainda tem aqueles que reprovam, muitas das vezes o custo sai 3, 4, 5, 6 mil reais. Uma CNH, categoria A e B. Então veja o que mudou, veja algumas perguntas e respostas a respeito desse tema. Tá bom? Então escute aí. As aulas em autoescolas não serão mais obrigatórias para tirar a carteira de habilitação. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, aprovou nesta segunda uma resolução que acaba com a exigência de uma carga horária mínima de aulas para dar entrada na CNH. Essa norma entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nos próximos dias. Fica nesse vídeo que eu vou explicar o que mudou com essa nova decisão do CONTRAN. Aulas teóricas. Como eu já disse, não vai mais existir necessidade de fazer tantas horas-aulas para poder tirar a CNH. Cada instituição vai decidir a própria estrutura e duração do curso preparatório para a prova teórica, mas ele precisa seguir o conteúdo e as diretrizes do CONTRAN. Os candidatos poderão fazer aulas teóricas, presenciais ou remotas em entidades especializadas em EAD, escolas públicas de trânsito e em órgãos que façam parte do Sistema Nacional de Trânsito. Aulas práticas. A resolução do CONTRAN estabelece a figura do instrutor autônomo. Com isso, não vai ser mais necessário fazer aulas práticas em autoescolas. Nesse caso, o candidato precisa fazer no mínimo 2 horas de aulas no trânsito para poder fazer a prova prática. Além disso, quem for tirar a primeira habilitação vai poder usar o próprio carro para fazer as aulas, desde que esteja acompanhado de um instrutor. Instrutores autônomos. Quem já é instrutor de trânsito vai receber uma notificação do governo pelo aplicativo da CNH, liberando a atuação como autônomo, ou seja, sem vínculo com uma autoescola. Mas ninguém vai poder atuar sem a autorização do Detran do estado em que mora. Provas teóricas e práticas continuam obrigatórias. No caso do exame prático, o candidato vai poder usar o próprio veículo para fazer a prova. Se for reprovado, ele pode tentar de novo, sem um prazo de validade e sem limite de tentativas. Aliás, a segunda pode ser feita gratuitamente. Até então, os candidatos tinham 1 ano para serem aprovados. Senão, teriam que dar início a um novo processo. E quando reprovados no exame, precisavam pagar por uma nova tentativa. Categorias C, D e E. Os interessados em obter CNH nessas categorias, que permitem dirigir veículos maiores, como caminhões e ônibus, por exemplo, devem ser beneficiados. Isso porque as novas diretrizes facilitam o processo de obtenção de CNH tipos C, D e E. Os detalhes sobre as novas regras para tirar a primeira carteira de habilitação você encontra na reportagem da Ana Clara Alves. Para acessar é só clicar aqui embaixo em ler artigo ou entre em g1.com.br/política sem acento. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, tá maravilhoso, gente. Tá bom, né? A gente sabe que tinha uma máfia muito grande. Gente, é sério. O que muitas pessoas gastavam dinheiro para tirar a CNH era brincadeira, né? Há quem conseguia ali tirar de primeira, agora facilitou bastante, né? Já não tem mais que esperar 1 ano para ser aprovado. Se reprovou, pode fazer de novo e gratuitamente. Então isso acaba facilitando a vida do cidadão. Eu não sei qual foi o deputado que fez essa lei, se eu não me engano foi o Kim Kataguiri, né, do União Brasil, acho que do MBL, se eu não me engano.
ótima lei, né? Essa lei sim vai contribuir para o crescimento da população, né? As pessoas vão ter como tirar sua CNH sem precisar gastar rios de dinheiro, porque muitas das vezes o cidadão ele tirava a CNH dele, às vezes porque queria trabalhar como motorista até mesmo de aplicativo, e às vezes não tinha condições, era uma burocracia muito grande, né? Agora facilitou bastante, né? Segundo alguns estudos, a estimativa da redução do valor é cerca de 80%, ou seja, hoje a CNH está quase 3.000, 2.500 por aí, categoria A e B, vai ficar bem acessível o valor, né? Agora sim, o negócio vai ficar bom. Agora dá até para pensar. E aqui, como Barras está precisando muito de gente bem estudada, né, nas autoescolas, pelo menos com a legislação de trânsito, agora sim vai ficar mais acessível. E quanto ao pessoal das autoescolas, os donos, aí vai ser outros 300 aí que o governo vai ter que se desdobrar com ele. Tá bom, gente? Mas que bom de um modo geral para o cidadão. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para mais uma notícia. Essa notícia aqui é meio estranha, gente. Vira e mexe, a gente já ouviu falar muito da teoria da conspiração. A gente já ouviu falar, né? Vira e mexe, tem na internet, sempre tem um falador, digamos assim, que fala a respeito da teoria da conspiração, de alienígenas, de répteis, né? Os reptilianos que estão infiltrados. Mas vira e mexe a gente também vê sobre pessoas sendo clonadas. Um tempo atrás saiu uma história de que o presidente Lula não era o presidente Lula, era uma outra pessoa devido a uma cicatriz que ele tinha aqui perto do pescoço, abaixo da orelha, né? E agora chegou a vez do Bolsonaro. Estão dizendo que aquele senhor que está preso, né, que estava em casa até um dia desse, em prisão domiciliar, não é o Bolsonaro, é um dublê disfarçado, né? É cada coisa, né, gente, que a gente ouve por aí. Inclusive nós temos até uma reportagem a respeito disso. Escute aí para você tirar suas próprias conclusões sobre o assunto. Escute. Bolsonaro foi substituído? Bom, uma teoria divulgada por um youtuber aponta que isso seria verdade. Mas vem com a gente que vamos te contar mais dessa história. Mas antes, não esqueça de se inscrever em nosso canal e de deixar o like neste vídeo. A teoria da conspiração envolvendo o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL tem ganhado força nas redes sociais. A narrativa está sendo divulgada pelo influenciador Luciano César, que tem 250 mil seguidores no Instagram e 323 mil inscritos em seu canal no YouTube. César afirma que Bolsonaro não está preso e que, na verdade, vive há meses nos Estados Unidos. Segundo a versão dele, a pessoa que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília seria um suposto clone do ex-presidente. De acordo com o enredo criado pelo influenciador, Bolsonaro e o presidente norte-americano Donald Trump fariam parte de um grupo chamado Aliança da Terra, que teria como missão libertar o planeta. Durante uma transmissão ao vivo aqui no YouTube, César declarou, abre aspas, o nosso capitão está seguro. Segundo informações que eu tenho, ele está em algum lugar muito seguro nos Estados Unidos há muito tempo. Ele foi visto nos Estados Unidos há uns dias atrás. Está sendo protegido porque é um membro importantíssimo da Aliança da Terra, assim como Trump, e vão trabalhar para a libertação do planeta e ele deve ser protegido ao máximo. O influenciador também sustentou a ideia de que haveria o uso de substitutos para representar Bolsonaro publicamente. Abre aspas. O que está acontecendo é o uso constante e muito frequente de dublês, sósias, mascarados e clones que podem muito bem ser representados por um militar com máscara ou qualquer coisa parecida. Fecha aspas, teorizou ele. Mas e aí, o que você acha dessa história toda? Deixe a sua opinião nos comentários deste vídeo.
Você está ouvindo o Jornal Águia Web. E aí, pessoal, o que você está achando dessa história? Você acha que realmente é verdade? Você acha que realmente o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos? Eu particularmente acho que não. Eu acho que ele realmente está aqui no Brasil, está aí passando por toda essa situação. Não acredito muito não. É porque não tinha nem como ele sair dali, só se for por dentro do chão, né? Cavou algum buraco, porque 24 horas do dia a federal estava ali ao redor da casa dele. Não tinha nem como, né? A não ser que foi por baixo da terra. Mas enfim, gente, é cada coisa, né, que a gente escuta por aí, principalmente na internet. Mas vamos aqui falar, pessoal, de outra coisa boa, lembrando que são 12h21. Pessoal, recentemente, nesses últimos dias, viralizou uma notícia de um rapaz, né, conhecido como Vaqueirinho. Ele acabou morrendo, né, perdendo a vida, porque o mesmo tinha problemas mentais e acabou pulando dentro de um espaço, né, onde tinha uma leoa, né, o mesmo, na mesma hora assim que o animal teve contato com ele, o animal acabou matando ele, né, tirando a vida dele, né. E viralizou, né, também tem alguns vídeos dele antes, inclusive, antes dele morrer, dias antes ele estava em um culto, também 10 dias antes, 10, 8 dias antes, ele deu uma entrevista, né, uma entrevista bastante complicada, né, assim, do ponto de vista dele, porque ele falou, né, que queria quebrar uma viatura da polícia e tal, coisa de pessoas com problemas mentais, né? Inclusive nós temos até o áudio, né, da entrevista, uma entrevista bem que mostra realmente que ele vivia desequilibrado, né? Então, antes da gente entrar nesse assunto, né, no mérito, vamos ouvir essa reportagem, essa entrevista do Vaqueirinho. Então escute aí. Eu saio daqui, eu vou quebrar toda a viatura. Como é? Vai quebrar a viatura de novo. De Eu novo? vou quebrar toda a viatura. Por que tu vai quebrar? De Eu novo? vou quebrar. Faz quanto tempo tu já fosse preso, fosse solto de novo? E dessa vez tu, de novo? Quando eu ser liberado, eu vou quebrar a viatura de novo, porque eu tô Não. desempregado. Porque eu tô desempregado, meus documentos tá lá em Recife, eu não tenho dinheiro pra ir pra lá. Aí Mas quebra pra a viatura? trabalhar, eu tenho que ter um salário. Eu não tenho dinheiro pra comprar um salário pra tirar meus documentos. Mas você trabalhando, você não vai ter um salário, meu filho? É, Você vai quebrar de novo a viatura? Quebrar a viatura não Aí tem quebra, futuro, não. Mas é muito tempo, eu trabalho pra conseguir um salário, É salário isso, do bom. Vaqueiro. 5 vezes Ixi, Maria. de maior. Tá, Essa cagou. vai ser 6. Mas é só por dando pra tomando pobre. Diga diga os policiais, não vou quebrar mais viatura. Eu vou quebrar assim quando Que eu é sair daqui. isso, homem? Faço Tem não. futuro, não. Quando eu sair daqui na audiência, eu vou quebrar também. Tem calma, Vaqueirinho. Vai devagar. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, o rapaz aí, me desculpe até falar, era doido mesmo, porque é complicado essa situação. O mesmo, né, de certa forma, a gente sabe que tem problemas mentais, né, foi tentado ajudar várias vezes, inclusive tem até uma pessoa que cuidava dele, uma professora, se não me engano, que fez um vídeo, né, explicando toda a situação dele. Era um rapaz que precisava de ajuda, né. E a gente vê muitas das vezes na internet pessoas que, sabe, que de certa forma deram a entender que gostaram, né? Porque ele acabou perdendo a vida, mas é uma vida que nós estamos falando. Então a gente vê nitidamente que ele tinha problemas mentais, problemas nesse sentido, porque uma pessoa em sã consciência não faria o que ele fez, né? Então a gente já pode olhar daí. Né? De certa forma, ele não se responsabilizava pelos seus próprios atos. Senão, ele não pularia dentro de um espaço ali de uma leoa. Né? Infelizmente, acabou perdendo a vida
muito jovem, né? E o que a gente mais vê nas redes sociais é as pessoas pregando ódio, né? A gente vê muito comentário dizendo, por exemplo, que bom que a leoa está bem. A gente sabe que o animal também não tem culpa, né? É o instinto dele, é o instinto do animal, né? Realmente não tem culpa, mas também tentar ridicularizar a situação, ou então fazer pouco caso de uma vida que se perdeu, aí não. Aí já é o cúmulo do absurdo, né? Mas uma vida se perdeu e a gente lamenta, né, também. Porque a gente aqui é a favor da vida. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para mais uma notícia. Uma notícia aqui a respeito aqui do nosso, ou melhor, do pé de meia, né? Você que recebe pé de meia, você que é estudante do ensino médio, hoje é dia, entendeu? Se você não recebeu, dê uma olhadinha lá, vai que hoje é seu dia. Então, muito bom, muitos se falam do assistencialismo do governo, né? E realmente, de certa forma, esse assistencialismo ele tem ajudado bastante quem realmente precisa, porque tem gente que não precisa, tem gente que às vezes fica fazendo pouco caso, né, dessa ajuda que o governo dá. Outro dia a gente viu na internet um vídeo de um grupo de meninas, né, dizendo, né, que ia receber o pé de meia para fazer nada. De certa forma estava dizendo, bom demais receber R$200 para quê? Para fazer nada. É o cúmulo do absurdo essas coisas. Mas tudo bem, atente aí a reportagem aí a respeito do pé de meia. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta terça-feira, 2 de dezembro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de novembro e dezembro. O incentivo será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, Pix e pagar contas direto no aplicativo. Além disso, o estudante também pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então tá aí, pessoal. Se você tem direito, vá lá no aplicativo Caixa Tem, receba o seu dinheiro. Acho que é R$200, né, Marcos André? Acho que é R$200. R$200 hoje em dia não é tanto assim, mas faz diferença. Para quem não tá trabalhando, 200 conto, tira do prego, entendeu? Tira mesmo. Já saí do prego por R$200. Mas enfim, pessoal, vamos aqui para mais uma notícia. Notícia agora estadual, né? A Secretaria de Segurança Pública, ela desencadeou mais uma operação com alvo nas operações, né? Ou melhor, nas facções criminosas que atuavam aqui no norte do estado e principalmente no litoral. Né, a operação ela integra, né, o Pacto pela Ordem, projeto aí de desarticulação das facções criminosas que atuam aqui no nosso estado, né. Dessa vez várias cidades foram alvos dessa operação. Nós temos até um vídeo da própria Secretaria de Segurança Pública, né, que a gente vai exibir agora para você, que mostra, né, um pouco sobre essa operação que aconteceu hoje em várias cidades aqui do norte do estado. Então, assista aí o vídeo. Polícia! 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 Pai das trevas, você tá preso. Seu Natal esse ano será na cadeia, entendeu? Quando foi que tu entrou pro PCC? Foi em 2024. 2024? Qual a tua função na facção?
Não, depois não botaram como disciplina, então. Tá disciplina, então. Então tá aí, pessoal, mais uma operação da Secretaria de Segurança Pública. Inclusive eles colocaram aqui uma nota, né? Eu vou até ler aqui para vocês essa nota sobre essa operação, né, que aconteceu hoje, né? Operação muito grande, né? Atinge várias cidades no norte e no litoral do estado. E diz assim: a Secretaria de Segurança Pública deflagrou a operação integrada, né, contra organizações criminosas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, por meio das polícias civis, militares, deflagrou na manhã desta terça-feira, hoje, né, a Operação Regional Norte, né, realizada no âmbito do Pacto pela Ordem, para desarticular um núcleo estruturado de organizações criminosas com atuação em diversos bairros de Parnaíba e cidades do norte. A ação reforça a presença do Estado na região e intensifica o enfrentamento ao crime organizado. Durante o cumprimento das diligências foram executados 23 mandatos de prisão temporária e 24 mandatos de busca e apreensão domiciliar, expedido pela Central Regional de Inquéritos, né, no Polo de Parnaíba. Os alvos são integrantes de células criminosas dominadas Regional Norte, com endereços distribuídos em Parnaíba, Ilha Grande, Campo Maior, Regeneração, Teresina e Água Branca, né? As investigações identificaram que o grupo é responsável por estruturar e promover atividades criminosas, entre elas o tráfico de drogas, a circulação de arma de fogo, lavagem de dinheiro, homicídios tentados e consumados. Também foram constatadas ações de domínios territorial exercidas pelos grupos em diferentes municípios da região. Esses crimes aí geralmente nem prende, né? O delegado Charles Pessoa destacou que a ação representa um avanço significativo no combate às organizações criminosas no estado do Piauí. Então, tá aí mais uma operação da Secretaria de Segurança Pública, né? Dessa vez acabou sendo executada em algumas cidades aqui do norte, né? Campo Maior aqui pertinho de nós, e principalmente no litoral, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê que as facções criminosas elas estão se instalando a cada dia pelo nosso estado, né? Até um tempo atrás a gente não se ouvia falar em facções criminosas em cidades aqui da região de Barras, e hoje a gente se ouve muito, infelizmente, né? A gente vê esse tipo de criminalidade chegando até nós, né? Então a gente espera que com essas ações venham resultar em alguma coisa, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá para mais uma notícia aqui do nosso estado. Dessa vez a respeito do delegado Charles, né? A gente acabou de falar dele aqui. A Tereza Brita, né? Tereza Brito, presidente do Partido Verde, ela confirmou que o delegado Charles Pessoas disputará a vaga do para deputado federal em 2026. Gente, a gente muito se falou aqui que toda essa mídia em cima do delegado Charles Pessoa tinha um objetivo, né? Como era de esperado. O Fábio Abreu 2.0. E é o que está acontecendo agora. Agora a Tereza Brito, né, que antes era oposição ferrenha do partido contra o Partido dos Trabalhadores, hoje ela é da base do governo, está muito confortável ao lado ali do senhor governador Rafael Fonteles. E agora o deputado Charles Pessoa, né, irá disputar uma vaga de deputado federal pelo partido dela, né, Partido Verde, partido que ela integra, né, ou seja, o delegado Charles
que era até um dia desse delegado do Draco. Ele vai estar disputando uma vaga de deputado federal pelo Partido Verde, mas com apoio do governo do estado. Então, é aquilo que a gente já sabia, né? Não era algo que a gente não poderia adivinhar, não, raciocinar. Mas nós temos aqui uma reportagem do GP1, né? O GP1 que nos informou, né? Nos deu o privilégio de saber dessa notícia, da confirmação, porque a gente já sabia. Em entrevista ao GP1, a presidente estadual do Partido Verde, a ex-deputada Tereza Brito, confirmou que o delegado Charles Pessoa, ex-coordenador do Departamento de Repressão e Ações Criminosas, a Draco, será candidato a deputado federal pela sigla nas eleições de 2026. O GP1 havia adiantado que dirigentes partidários deveriam formar uma dobradinha com o delegado Charles nos próximos pleitos. Tereza Brito pretende disputar novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa na LEP, dentro da chapa da federação composta por PT, PCdoB e PV. Rapaz, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde junto. Mas enfim, vamos lá. Enquanto trabalha para fortalecer a legenda na corrida proporcional, a ex-deputada confirmou ao GP1 a estratégia. A movimentação ocorre em sintonia com o planejamento liderado pelo governador Rafael Fonteles, do PT, que definiu metas ambiciosas para a base aliada em 2026. O grupo formado por PT, MDB e PSD busca conquistar a maioria absoluta na LEP e ampliar a presença na Câmara Federal. O objetivo é assegurar 27 das 30 cadeiras no Legislativo Estadual e pelo menos 8 das bancadas federais, com possibilidade de alcançar até 9. As metas foram estabelecidas após a reunião com lideranças do PT e do MDB. Pelo planejamento, os petistas deverão concentrar esforços para eleger 14 dos deputados estaduais, enquanto o MDB trabalhará para atingir 13 vagas. Ou seja, nada contra o PT, mas o PT ele quer dominar tudo. E hoje em dia, o PT, ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer o Piauí está do jeito que está por conta de governos anteriores, porque a gente tem o mesmo governo aí há 2 décadas praticamente, né? E agora a projeção, né, de cadeiras no legislativo é basicamente 90%, né? 28 vagas, né, das 30 que vão ser disputadas, ou 8, né, no caso da federal, 8 das 10, podendo até ter o 9º deputado federal, tudo da base do governo. Então, hoje, nós, diante de tudo isso, né, que nós sabemos que o Piauí é um estado, não é nem estado petista ou esquerdista, é um estado lulista. É o que o Lula indicar, o que o partido do Lula colocar, aí vai todo mundo junto, né? Então, hoje em dia, diante de tudo isso, o governo atual não pode dizer que o Piauí está indo de mal a pior por conta de governos anteriores. Se o Piauí está tudo bem, parabéns. Agora, se não, ninguém pode culpar ninguém, a não ser quem já está no poder aí há quase 20 anos, mais de 20 anos para ser mais exato. Mas tudo bem, a gente espera que o PT, o MDB, o PSD, seja lá quem for, que venha se perpetuar pelo poder aí nos próximos anos aí aqui no estado do Piauí, venha fazer um ótimo trabalho e beneficiar a população de um modo geral. Mas vamos aqui continuar. As metas, né? É somente isso mesmo, gente. É a projeção que a base do governo fez, né? São 27 das 30 cadeiras para deputado estadual, 10, ou melhor, 8 de 10 de federal, no caso, podendo alcançar até a 9ª. Então, é uma projeção bastante, digamos assim, ambiciosa, né?
É ambicioso esse plano aí do governo. Mas tudo bem, vamos falar aqui de Barras, gente. Barras, a Polícia Civil de Barras, ela prende um homem por descumprimento, né, da medida protetiva, né? Nós temos até a imagem do cidadão aí algemado. Nós iremos ler aqui enquanto nós iremos exibir aí na tela a foto do cidadão. Diz assim: a Polícia Civil de Barras prendeu nesta terça-feira, já foi hoje já, um homem identificado pelas iniciais AF da Silva. Ele é acusado de desrespeitar uma medida protetiva que havia sido determinada pela Justiça. A prisão foi feita pela equipe da DAMG, que é Delegacia Especializada no Atendimento de Mulheres e Grupos Vulneráveis. Segundo a polícia, a ação faz parte do trabalho constante de proteção a vítimas. A população pode denunciar situações semelhantes. Atente ao número pelo 995-03-9661. 995-03-9661. De forma segura e, é claro, sigilo total para você que é vítima de violência doméstica, algum tipo de violência. Você que é mulher, você pode estar fazendo aí a sua denúncia, né? Que a lei vai estar do seu lado. Pessoal, agora eu queria fazer uma denúncia, antes da gente encerrar aqui o nosso programa, uma denúncia bastante grave, né? Recentemente, ontem mesmo, nós noticiamos aqui a morte do seu Raimundo Borges, que acabou perdendo a vida no último sábado, ali na entrada do São Bento, em frente ao Bar da Branca, né? Segundo informações, o mesmo estaria atravessando a PI, né, em direção ao bar, né, quando ele foi atingido por um veículo, né? O mesmo acabou perdendo a vida ali mesmo no local, né? Nós exibimos aqui o vídeo ontem. Muito triste essa situação, porque uma pessoa acaba perdendo a vida e a família acaba sofrendo diante dessa situação, né, que abalou a todos. Mas como se já o sofrimento não fosse pouco, ainda teve mais um descaso, né, por parte da Pax União. Nós recebemos aqui vários áudios de uma familiar do seu Raimundo, que falou, né, que o IML demorou a chegar, né, mas assim que chegou, até que o processo foi rápido, até a chegada da Pax União, responsável, né, por fazer os procedimentos legais, cabíveis, né, a organização do corpo, para que os entes queridos venham se despedir, né, ter pelo menos a sua última despedida ali. O que essa família falou aqui para mim, relatou aqui no nosso portal? Ela falou que a Pax União ficou responsável pelo corpo e falou que o velório deveria ser caixão fechado, porque por conta da gravidade do ferimento na cabeça, né, estava com o rosto totalmente desfigurado e, enfim, falou que deveria ser caixão fechado e o corpo dentro do saco ainda. E lá no hospital, né, a família estava lá, a família foi lá no hospital, na hora da última despedida. No hospital tem aquela parte ali uma parte para se despedir, uma espécie de digamos assim, como o pessoal chama aí, a pedra. Não sei se você já viu, fulano tá lá na pedra, perdeu a vida e tá lá na pedra. Então, a família foi lá, insistiu em se despedir, e assim que eles, com muita relutância, deixaram a família abrir o caixão, o que aconteceu? A família abriu o caixão e o homem está lá da mesma forma que foi apanhado lá no chão. O homem totalmente sujo,
A única coisa que fizeram, colocaram o algodão no rosto, na cabeça, somente isso. O homem não estava vestido, estava totalmente sujo de sangue. Sangue não, daquela secreção, salmoura, né? E inclusive até a familiar falou que fedeu muito, né? Porque ser humano, né? Aquele cheiro de sangue, aquele cheiro forte, né? E somente o corpo do homem ali, totalmente pelado, apenas com uma fralda, né? Só tava de fralda e com algodão no rosto, né? Totalmente despreparado, né? Segundo as palavras dela. E eles retrucaram, né? Perguntaram o porquê daquilo, porque eles insistiram tanto, mas tanto, para que a família não visse o seu familiar, né, que perdeu a vida ali nos últimos atos ali no hospital. Insistiu tanto para que o caixão não fosse aberto e depois descobriram o porquê. Exatamente por conta disso, porque não foi feito nada, né? E eles são pagos exatamente por conta disso. E diante de tudo isso, nós sabemos que a família do seu Raimundo, né, família Chumbinho, é uma família tradicional, tem bastante terras. E inclusive as terras que o seu Raimundo foi enterrado, que é aquelas terras ali do São Bento, inclusive lá tem o cemitério das perguntas. O que aconteceu? A família, né, falou que vai entrar na justiça contra a Pax União e ainda proibiu a Pax União de entrar no cemitério das perguntas ali no São Bento. E claro, né, o pessoal da Pax União, por sua vez, ficou totalmente desesperado, porque se não pode entrar, então de certa forma vai perder, né, vai acabar perdendo, né? Tentou oferecer o dinheiro, oferecer uma coroa, tentou se redimir, mas a família está irredutível, né? Diante do descaso que foi feito com o corpo do seu Raimundo, né? Não foi vestido, não foi organizado o corpo dele, somente pegaram e colocaram dentro do caixão e ainda falaram, não, a despedida dele vai ser caixão fechado, tem que ficar no máximo uma hora ali e ser enterrado em seguida. Né, a família insistiu e quando abriu o caixão estava lá a vítima, né, a pessoa que perdeu a vida, somente com algodão no rosto, todo sujo do acidente, né, de sangue, de secreção, um verdadeiro descaso, como se o sofrimento da família já não fosse pouco, né? Ainda acontece isso. Então a família, por sua vez, está irredutível, proibiu, eles não podem mais entrar lá no cemitério das perguntas. E nós temos até aqui, a família até mandou uma foto, né, de como o mesmo foi encontrado, e a gente não vai postar em respeito à família, né, e também porque é um conteúdo sensível, é uma pessoa morta ali, né, mas realmente eu posso provar e mostrar que a denúncia é verdadeira. Foi colocado aqui, foi mandado aqui, está aqui o áudio da pessoa, da familiar, está aqui a foto de como o corpo da vítima estava. Não fizeram nada, só colocaram uma fralda e colocaram um algodão na cabeça, no rosto, e apenas isso. Não banharam, não lavaram, não vestiram e ainda tentaram, né, digamos assim, tentaram esconder. Falaram que não era para abrir o caixão, exatamente por conta da condição do corpo, mas era por outro motivo. Então fica aí essa denúncia aí, né, da família contra a Pax União, e nós também, né, por nossa vez, estamos aqui fazendo essa denúncia em nome da família Chumbinho. Tá bom, gente? Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Nós agradecemos você pela audiência. Nós pedimos para que você venha nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, Rádio Águia Web, lá no YouTube, youtube.com/Rádio Águia, e também no Facebook aqui do Barras em Foco, na nossa fanpage. Siga, curta aí as nossas publicações, as nossas lives, e você pode estar assistindo essa reprise hoje, às 19 horas.
tá certo? Então nós agradecemos você pela audiência. Até amanhã e que Deus abençoe. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. Olá, chegando para você mais um Esporte Agora com a minha apresentação, locutora Patrícia. E o Mirassol perdeu para o Vitória por 2-0 no Barradão pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-campista Danielzinho, um dos líderes da equipe paulista, lamentou as chances desperdiçadas. Com o resultado, o Mirassol permanece na 4ª posição com 63 pontos. A equipe ainda não garantiu vaga direta para a próxima Libertadores, mas precisa de apenas 2 dos últimos 6 pontos disputados para avançar diretamente à fase de grupos do torneio continental. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Daqui a pouco a gente volta com a melhor programação. Rádio Águia Web. Pousada Maratauã. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Maratauã. Suítes com piscina, conforto, além da melhor localização de Barras. Pousada Maratauã. Estrada Barras a Cabeceiras, ao lado da subestação de energia. Pousada Maratauã. O prazer é seu, a satisfação é nossa. Em uma partida de futebol, os jogadores são tão importantes quanto as torcidas, que empurram seus times do coração à frente. São as torcidas que dão colorido e vida às disputas. E para que a festa seja bonita, a paz e a cordialidade devem ser regra geral. Agressões físicas ou verbais devem ser evitadas. Para a violência nos estádios, cartão vermelho. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. E o Flamengo venceu o Palmeiras no Estádio Monumental de em Lima, por 1-0 e se tornou o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Libertadores. O gol foi marcado por Danilo. Com o título, o rubro-negro desbanca São Paulo, Santos, Grêmio e o próprio Palmeiras entre os maiores vencedores do torneio continental e se isola com 4 troféus. O time também se sagrou campeão em 1981, 2019 e 2022. Além disso, a equipe carioca se vinga pelo vice para o Verdão em 2021, no Uruguai. O Palmeiras, por sua vez, recolhe os cacos e tenta se recolocar na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira ocupa a 2ª posição da tabela, com 70 pontos, 5 a menos que o líder Flamengo, restando 2 rodadas para o fim da competição. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Não importa o dia, não importa a hora. Aqui na Rádio Águia Web, você está bem acompanhado.